Pastor, agora eu fiz as bases da fé, então eu já sei até o contexto de Daniel aqui. Já sei que momento que está esse livro. Você deve saber agora, hein? Esperando o Senhor que sim. Quero ler para você versículo 20 ao 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus querido, obrigado pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra, Senhor Deus. Fale ao nosso coração, que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio, Pai. Carecemos da iluminação do Teu Espírito, para que possamos entender mais do Senhor, conhecer mais do Senhor mesmo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu iniciei a aula dizendo que você já sabe o contexto, né? O que está acontecendo aqui em Daniel capítulo 2, versículo 20? Só para frisar, isso foi uma pergunta. O que está acontecendo, queridos? O que foi que eu acabei de ler aqui? O que foi que eu acabei de ler? Esse texto que está exposto. O que é isso? Interpretação dos sonhos. Isso, é assim. Não, esse texto especificamente. Poder de Deus. Sim, poder de Deus. Mas o que é esse texto? É uma visão? Tá, vou reformular a pergunta. O que Daniel está fazendo? Agradecendo. Agradecendo. Daniel está agradecendo. E ele faz o que nesse agradecimento? O que é isso que ele está fazendo? O que? É uma oração. A oração de Daniel continha esses atributos. Né? E nós vamos falar hoje sobre atributos, né? Essas marcas, características, né, de Deus, da pessoa de Deus. Então, nós vamos olhar para esse texto um pouquinho antes da continuidade da aula, mas Daniel faz essa oração, né? E alguém pode chegar para você e falar assim: ó, há um Deus? Aí você, cristão, você que conhece a Deus, tem o seu coração convertido pelo Senhor, você pode pensar aqui: alguém pergunta para você: há um Deus? Sim. Você vai dizer o quê? Sim. Como você pode me dizer que há um Deus se a gente não consegue ver? Você vai responder o quê para a pessoa? Hoje, você já fez aula, começou a aula de deontologia, você já teve um pouco dessa resposta, né? Você vai falar o quê para ela? Se comparar com o vento. Vamos ver? Sim. Você não vê e existe o vento, né? Só que existe. Tudo bem, a pessoa fala assim: tá, mas tudo bem, mas tá, eu não sei. Como você pode me dizer assim que Deus existe? Olhar à sua volta. Como ele é perceptível?
Na criação. Opa, na criação. Então, é um aspecto, é um argumento, né, que a gente utilizou como cosmológico. Não é isso? Para a gente já entender os termos, só para eles não ficarem difíceis, porque cosmo, né, é a ideia do mundo. Cosmo, mundo, cosmológico. Então, nas coisas criadas, você percebe Deus. O que mais? O homem, né? Então é mais um argumento aqui, o antropológico. Não é isso? Eu quero trazer o termo para você associar o termo com o dia a dia, né? Não ficar só algo que você vai falar assim, uma palavra bonita, difícil, não entendi nada, né? Vou começar a associar. Então, na criação do mundo, na criação do homem, a gente é perceptível Deus. Mas tem dois argumentos também que nós olhamos e falamos assim, esses argumentos vão mostrar para a gente que Deus existe. Raciocínio é a ideia do conhecimento, né? É o ontológico. E também nesse argumento ontológico é a ideia de que há um ser maior do que eu, algo superior a mim, né? Eu vejo que há homens que entendem mais nessa área da minha vida, outros homens que entendem mais, mas o homem que entende mais ainda tem um outro que entende mais, aí tem um outro que entende mais. É tão interessante isso, né? Tem pessoa que fala assim, ele vai estudar, vai fazer uma pós-graduação, ele já terminou a graduação, vai fazer uma pós-graduação. Ele é treinado por alguém que já fez pós-graduação, talvez alguém que fez mestrado. E aí a pessoa termina a pós-graduação e fala, eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais, então eu vou fazer um mestrado. Ele é mestrado. Então ele é mestrado, ele faz o mestrado com pessoas que provavelmente já fez o doutorado. E ele já estudou, ele já passou da graduação, fez a pós-graduação, aí ele fez o mestrado e falou, agora vou fazer o doutorado. Ele é treinado por alguém que já fez o doutorado. Ele termina o doutorado. Aí ele descobre que terminando o doutorado tem áreas específicas do estudo ao qual ele está seguindo, que outras pessoas já estão estudando. Aí tem os pesquisadores, tem as pessoas que se aprofundaram em tal conhecimento. Ele fala assim, nossa, gente, eu achei que eu chegava assim no mestrado, eu estava no top do top. Chegava no doutorado, estava no top do top. Qual a realidade que ele vai chegar? Peraí, ninguém nunca nesse mundo vai chegar ao total conhecimento, porque é algo superior. Isso que eu estou falando não só de crente, estou falando de gente que não crê, né? Então esse aspecto ontológico. E esse aspecto? Porque eu fui criado. Oi? Porque eu fui criado. Porque você foi criada, né? Porque o ser humano foi criado. Por que as coisas funcionam? Porque você vê, vem a semente, ela começa a germinar, ela começa a crescer, ela brota, aí daqui a pouco vem nasce o fruto, né? Desse fruto tem a semente e ele continua. Há um propósito nisso, há um fim nisso. O que eu quero dizer? Não é igual aquelas coisas que de repente você cria. Já viu quando você era criança, você vai criar um desenho? Não sei você, eu já fiz isso. Às vezes eu começava num carrinho e terminava numa casa. O propósito do desenho era um carrinho. Aí quando eu chegava, nossa, chegamos numa casa, né? Não era do nada. Há um propósito. Esse outro aspecto aqui, ele é chamado de peguei o pior do que eu tenho, né? Então vamos continuar com esse mesmo. Teleológico. Teleológico, exatamente. É que os nomes assim, eu estou bem com lógico. Toda vez que eu termino a aula, eu falo assim, nossa, eu escrevi errado, né? Então, assim, é a ideia de saber que esses aspectos, né, esses argumentos vão fazer com que a gente responda essa pergunta, né? O ser humano, ainda que não crê em Deus, ele não vai poder fugir desses argumentos porque eles são perceptíveis. Ainda que ele não crê em Deus. Você pode chegar para alguém e falar assim, mas o mundo veio de uma explosão. Explosão? Tá, então vamos aprofundar nisso, né? Aí tem aqueles vários argumentos, aquela questão toda, e aí, claro que vai se aprofundando. Nós estamos vendo, né? Nós estamos estudando o ser de Deus, né? A gente só está respondendo essa pergunta. Há um Deus há. Nessas coisas criadas você consegue perceber isso, né?
nesse propósito, nesse entendimento, nesse conhecimento, no mundo, no ser humano, você começa a entender. Então, há um Deus. Né? Nós olhamos para isso algumas semanas. Agora nós vamos continuar nesse pensamento, né? Só que agora a gente vai estudar, entendendo que Deus existe, né? A ideia da teontologia, o próprio ser de Deus. Por que eu li com você a oração de Daniel? Nós vamos olhar para ela aqui. Por exemplo, você olha para essa oração de Daniel, e aí você começa a pensar. Presta atenção nesse texto aí. Pastor, estou prestando bem atenção aqui. Muito bem. Vamos lá. Então nós vamos chegar aqui. Daniel. Opa, olha aí. Né? 2, 20, 23. Daniel está fazendo uma oração. Eu falei para você, qual que é o contexto mesmo dessa oração aqui? Pastor, eu fiz as bases da fé, está claro para mim. Quando foi esse momento? Hã? Não, o momento do que aconteceu. Que momento foi esse? Isso, Daniel estava no cativeiro, muito bem, mas essa oração, ele agradece a Deus. Nós chegamos a essa conclusão. Ele faz essa oração. Em que momento ele faz esse agradecimento? Pelo quê? Ele consegue falar sobre o sonho. O sonho de quem? De Nabucodonosor. Então, está vendo que isso como é importante o contexto? Então, a oração, ela ganha, não é que ela se torna maior, porque ela já é grande, né? Mas ela se torna mais assim, mais compreensível quando a gente entende o contexto, né? Nenhum dos magos conseguiu interpretar o sonho, foi? Nenhum deles. Mas Daniel conseguiu. O poder estava em Daniel? Por que o poder não estava em Daniel? É isso, queridos. Veja na oração de Daniel, né? Na oração de Daniel vai responder. Daniel não revoga a si esse poder, porque ele diz que, pensando, nós chegamos à conclusão que há um Deus, né? Nós vimos que esses argumentos vão demonstrar para a gente que Deus existe. Então, aqui, Daniel está dizendo, Deus é. Deus é. O que Deus é? Agora vamos olhar para a oração. Nessa oração, Deus, então, onisciente, sabe todas as coisas, é isso? Vamos lá. Onisciente. O que mais? Poderoso. Onde está dizendo que Deus é poderoso? É sabedoria e poder. Então ele é poderoso. O que mais? Eterno. Muito bem. O que mais? Controla a natureza? Soberano, então, né? Soberano. Tem mais? Oi? Sábio, né? Então, sabedoria. O que mais? Deus revelador. Luz. Revelador. Ele revela no profundo e no escondido. Mas como é que eu vou colocar o nome para revelador? É esse mesmo aqui. Porque está dentro da onisciência, né? Mas revelar é outra. Eu vou colocar. Eu vou colocar revelador porque eu não encontrei outra palavra, sabe? Mas é revelador mesmo, eu li. O que mais? Onipresente. Onipresente por quê, irmão? O que você pensou com onipresente? Do restabelecimento lá de reis? Que ele revela por estar perto? Então vamos colocar. Onipresente. Tem mais? Ali falou de luz, né? Porque falou de com ele mora a luz, né? Vou colocar aqui também. Deus é luz mesmo.
Misericordioso. Tiago, onde é que você pegou o misericordioso dele? É que diz ali que Deus fez saber o que pediu, né? E na oração ele pede por misericórdia. Isso, irmão, muito bem. Misericordioso. Tem mais? Eu vi um justo aí, não saiu muito firme, mas eu vi. Justo, né? Por que justo? Sim, remove e estabelece isso. Jóia. Está dentro também da ideia da onipotência, né? Que tem todo o poder, mas entendi, justo. Fiel. Fiel por quê, Tiago? Quando ele fala, né? Você me vem à mente que fala aqui, ó Deus, meus pais. Muito bem, Tiago. Fiel. E quando você coloca ele muda o tempo? Ah, porque você está dentro do Todo-Poderoso. Pois é. Dentro do Todo-Poderoso está dentro, né? Ele é Criador. Tem mais, queridos? Quando você lê aquela expressão que diz assim, porque me deste sabedoria e poder. Quando você vê assim, eu te rendo graças, eu te louvo porque o Senhor me deu sabedoria. Que parte fazia do caráter de Deus? Bondade? Bondade? Também está dentro da misericórdia, né? Vamos colocar aqui também. Bondade. Tem mais alguma coisa que você viu? Deus revelador. Só isso. O revelador aqui. A Lia gostou do revelador, né, Lia? É verdade mesmo, né? Deus revela mesmo. Queridos, esse é o Deus que nós servimos. Numa oração, né? Não é à toa que quando a gente um conselho, né? Por exemplo, você vai pregar no texto, né? Você precisa olhar para o texto, o que a Bíblia diz. Por que eu estou fazendo a pergunta para você? O que aquele texto está dizendo? Onde você viu isso? Né? Porque senão é igual aquela interpretação de que Davi pegou 5 pedras, né? Para enfrentar Golias. A primeira pedra é a pedra do amor, a segunda pedra da justiça, a segunda pedra da confiança. Que nome? Ele pegou 5 pedras. Tinha nome a pedra, né? Simbolizava isso. O que o texto diz? O texto diz isso. O texto diz isso. A gente não está inventando. É o Senhor que é eterno, soberano, revelador, onipresente, misericordioso, justo, fiel, onisciente, Deus de bondade, Deus onipresente. Esse é o Deus do qual Daniel está orando. Por isso que quando nós chegamos nesse argumento, há um Deus, e nós estamos agora indo para a teontologia, para enxergar esse Deus. O que é difícil para nós? Como entender esse Deus? Humanamente falando, impossível. Impossível. Porque todos esses aspectos de Deus, em nós, alguns deles nós não teremos, porque nós não somos Deus. Alguns nós teremos, nós veremos isso nos atributos, hoje permitindo o Senhor. Esses atributos, alguns desses atributos, em nós estão manchados pelo pecado. Como é que a gente vai entender? Por exemplo, um Deus que tem toda a ciência, ele concede sabedoria para Daniel. Ainda assim, Daniel agradece essa sabedoria, mas essa sabedoria está manchada pelo pecado. Olha a dificuldade de nós entendermos Deus. Por isso que eu iniciei a aula dizendo, a gente não vai colocar Deus num ensaio de laboratório e falar assim, pronto, aqui olha, está a caixinha onde Deus se encaixa. Não, mas o que foi revelado nós vamos estudar para tentar entender a pessoa de Deus. Por isso que há um Deus. Nós vamos caminhar aqui na aula passada rapidamente que nós vimos, né? Nós vimos lá que teologia, né, o estudo da palavra de Deus, teontologia, a ideia do onto, né, do ser, a ideia do conhecimento, né? Então nós vamos entender o ser de Deus, né? Nós vimos alguns versículos que vai falar que o Senhor é fogo que consome, o Senhor é único, o Senhor hoje o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, ou seja, é um Deus presente, Ele é a rocha, e nós vimos esses versículos, nós lemos alguns deles, com o viés de que Deus é. Essa é a questão. Então, para nós, não há uma dúvida de que Ele existe. Nós cremos, né? Então, nós vimos o texto de Hebreus, né?
aqueles que se aproximam de Deus, né? A crença nele que ele existe. Essa é a ideia que Hebreus nos apresenta lá, o texto que nós vimos já há 2 semanas. Então, Deus existe, Deus, para nós entendemos, todos esses argumentos, né, vão representar Deus, né, vão demonstrar Deus, revelar a Deus. Acontece que Deus nós vimos nesses versículos, que Deus é escudo, Deus é justo juiz, Deus é refúgio e fortaleza. Eu não vou ler todos eles, porque nós já vimos semana passada, né? É o nosso ajudador, Deus é bendito, né? Deus é tremendo, Deus é compassivo, Deus é justo, Deus é minha salvação, Deus é uma rocha. A Bíblia vai mostrando para a gente quem Deus é. E é importante essa expressão, quem Deus é, e não o que Deus faz. Tem uma diferença nisso. Cristãos, muitas vezes tratam Deus, né? Dizem que adoram ao Senhor pelo que Ele faz. Tanto que alguns, né, dizem que tem determinadas orações que movem Deus ou alguma coisa, como se Ele, ser humano, criado, criatura de Deus, pudesse mudar esse Deus que é. Ele não só faz, Ele é. Nós entendemos que de Deus parte, Ele é a fonte de tudo isso que a própria Bíblia apresenta que Ele é. Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Deus é Deus dos deuses, como Daniel diz, Senhor dos senhores. Deus é verdadeiro, Deus é Espírito. Então Deus é luz. Então nós vimos essa gama de textos aí, porque nós estamos vendo teologia de certa forma sistemática. Não foi isso que a gente viu? Né? A gente está começando a caminhar dentro disso. Então, Deus é. Essa expressão precisa ficar clara para nós. Deus é. De novo, não só o que Ele faz, é quem Ele é. Deus é Espírito, Deus é Santo, Deus é luz, Deus é amor, Deus é único, Deus é pessoal. Alguém leia Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha que coisa, queridos. Então, Deus existe. Existe. Vimos pelos seus argumentos e hoje, convertidos, claro que Deus trabalhou no nosso coração. Nós cremos. Nós fechamos os olhos para orar, né? Para nos concentrarmos, né? Porque esse Deus é invisível. Por isso, queridos, que a idolatria, né, é condenada na Bíblia. Porque não há uma representação de Deus feita por algum símbolo, alguma imagem. Qual a expressão exata do ser de Deus? Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Por isso que Deus é contra a idolatria. Levantar algo e falar assim, isso é meu Deus, é uma afronta a esse Deus que é. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Lembra do texto de Hebreus? Você crê que Ele existe. Isso é confiança, é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção? De fato que não se vê. Então você não vê. E você não precisa ver. Teve um discípulo que queria ver, né? Quem foi ele? Tomé. O que Tomé queria fazer? Quero ver para crer. Não é isso? Aí o Senhor Jesus disse o quê? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Agora, campanha do milagre. Campanha do milagre. Vamos lá, vamos ser abençoado, porque milagre, eu creio em Deus. Quero ver o milagre. Você crê em Deus? Você crê porque você quer ver o milagre? Você quer ver algo acontecer? Você quer ver os galinhos pegarem fogo? Você quer ver, né, algo sobrenatural? Você quer ver alguma coisa acontecer do nada? Você fala assim, o Senhor
caiu a caneta. Tem um sinal aqui, a caneta caiu. Agora eu estou vendo a caneta. Pô, irmãos. Peraí, que adoração é essa? Então você precisa ver. Caneta caiu foi um sinal. Sinal de Deus. Olha, eu vou lá naquela igreja porque lá a caneta cai. Não, às vezes parece engraçado isso. E é engraçado. Mas isso que muitas vezes está acontecendo. Pessoas estão indo atrás de algo que eles possam ver. Mas Deus é invisível. Os seus adoradores adoram em espírito. Pastor, eu nunca fiz essa associação. Pois é, irmãos. Isso tem a ver com doutrina. Por isso, meus irmãos, eu sei que essa palavra às vezes é mal interpretada por nós. É místico. Místico no sentido de não ser natural? Sim, não deixa de ser. Acontece que Deus, Ele é claro. Deus não é Deus de confusão. Deus não dá uma mensagem aqui que não esteja de acordo com a sua palavra. Por isso que muitos ajuntamentos que se dizem cristãos não são cristãos. Porque estão adorando um Deus ao qual a Bíblia é clara em dizer que não é o Deus verdadeiro. Cuidado, doutrina. Cuidado se você está repetindo frases que você sempre aprendeu. Pensa. Sabe o que entrou muito na igreja evangélica hoje? Pensamento positivo. Para pensar, pensamento positivo. Vamos pensar positivo que acontece. Não, só onde isso? Oi? Então, essa ideia, irmãos, a palavra tem poder. Sabe, essas questões, a gente precisa pensar. Porque a gente está tratando com coisa de Deus. Coisa do ser humano. Coisa de Deus, irmãos. Deus falou isso. É realmente isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Cuidado. Por isso que vai ser muito importante permitir no Senhor a gente caminhar no curso de doutrina. É fundamental, irmãos. De novo, eu não estou querendo aqui colocar Deus numa caixinha. Deus não pode fazer, Deus não pode fazer aquilo. Não é nada disso. Nós vamos, a partir daquilo que foi revelado, nós vamos entender. Por que nós estamos repetindo algumas coisas? Porque eu estou querendo ver o Deus que se revela na sua palavra, dizendo que Ele é invisível. Porque eu quero uma manifestação. Porque você precisa crer. Se não tiver essa manifestação, você não crê? O culto foi bom se você chorou ou se você não chorou? Essa é a manifestação que você está esperando? Ou você veio do coração para adorar o Senhor? Independente se você vai chorar ou não. Você vai pedir a Deus que fale ao teu coração. Pastor, doutrina é importante. Por isso que essa ideia de que doutrina divide não é bíblica. Doutrina une. Por quê? Num só pensamento. Esse é o Deus. Deus que é. Vamos continuar. Deus é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Salmo 99, verso 9. Deus é santo. Então, irmãos, toda impureza é contra Deus. Toda impureza, porque Ele é santo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, pastor, eu sou pecador. Você é pecador. Mas eu fui perdoado. Você foi perdoado. Agora a sua caminhada, lembrando que você passou pelo processo da justificação, você foi justificado, declarado justo diante de Deus. Agora você está no processo de santificação. Depois vai ter o processo da glorificação, quando estaremos com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, a santificação, irmãos. Qual que é o padrão do meu procedimento? É o Deus que é santo. Deus que é santo. Eu não faço isso por causa do pastor. Eu não faço isso por causa dos irmãos. Eu não faço isso por causa do meu cônjuge. Eu não faço isso por causa do meu filho. Às vezes eu vejo, tem pais que querem ter uma santidade no seu procedimento para ser um testemunho para os filhos. Isso é bom. Isso é jóia, mas não pode ser o fim. Você vive em santidade por causa de Deus. Pastor, eu não faço isso, aquilo, porque se alguém ver, sabe como é que é, vai pegar mal. Não, você está vendo por causa das pessoas, você não está vendo por causa de Deus. É isso que eu queria que nós refletíssemos, nas aulas de doutrina. Sabe assim, você pensar, peraí, Deus é santo,
Ele requer de mim, seu servo, viver em santidade. Então, independe das circunstâncias, independe das pessoas, eu preciso viver em santidade. Isso é uma frase, eu não sei quem cunhou essa frase, né? De que a pessoa consegue provar o seu caráter, mais ou menos assim, parafraseando a frase. Você consegue provar o seu caráter num quarto escuro, né? Ou seja, ali você vê realmente que quando ninguém está vendo, você faz essas atrocidades assim, você fala, nossa, como é que fulano fez isso? Por quê? Porque falta o temor de Deus, falta o entendimento de que Deus é santo e verdadeiramente requer daqueles que o servem a santidade. Vamos mais um pouco. Deus é luz. Ora, a mensagem que da parte dele ouvimos e que vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vou ler já o Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Não é à toa que o que Jesus disse quando ele veio ao mundo? Por que os homens amaram mais as trevas? Não precisa repetir o versículo, né? Mas o que Jesus quis dizer com isso? As obras eram más. As obras eram más. E à medida que eles chegam perto da luz, o que a luz faz? Você está num quarto escuro, você já vai ali para o interruptor, né? Ou então você vai na vela, então alguma coisa que vai iluminar ali, né? Você acende, o que acontece? Ofusca a vista, ou você passa a enxergar tudo que estava ali. Já entrou no quarto, onde você sabia que a mesinha estava ali, e você foi teimar em entrar naquele quarto com a luz apagada. Já deu aquela canelada já? Eu sabia que ela estava aqui, mas você não enxergou. Mas quando você acende a luz, o que fica claro? Ah, a mesinha está aqui, eu vou desviar dela, né? Porque fica claro, evidente. É por isso que Jesus falou assim, automaticamente os homens amam mais as trevas, porque a luz vai ficar evidente as obras más que eles fazem. O contrário daqueles que querem servir ao Senhor se aproximam de Jesus, porque as obras que eles fazem glorificam o Senhor. É isso que Jesus diz lá em João 3. Vamos continuar um pouquinho mais. Tu está querendo ver milagre? Nós somos próprios milagres. Eu sou o milagre de Deus. Quem diria que a Liliane de 10 anos atrás é essa Liliane de hoje? Entendi. Ninguém Sim. dava nada por mim. Entendi. Olha aí onde eu estou hoje. A irmã está falando da mudança de vida, né? Essa questão da Então, se o povo está querendo milagre, nós somos verdadeiros. Ah, tá. Entendi. A ligação que a senhora fez aqui. É que a senhora está falando, eu estou tentando ligar aqui, né? Desculpa. Não, mas está certo. Mas é isso mesmo. Se o povo está querendo ver para crer, Entendi. é olhar para si mesmo. O que são, olha para si mesmo. Aonde você estava ontem? O que você fez ontem? Quando você enxerga o que Deus fez na sua vida. É. Isso, está certo. Exatamente. Não é um milagre? É um milagre, exatamente. Eu ia fazer uma outra colocação quando a gente olhar para si mesmo, mas não foi isso que a senhora quis dizer. Então não vamos misturar os pensamentos. Vamos continuar aí, né? É isso mesmo, a mudança que Deus faz na nossa vida, né? Realmente, ela é milagrosa. Hoje, nós fomos alcançados pela luz. Por isso, queridos, quando você está estudando teologia, às vezes para você, fala assim, pastor, eu sei disso. Pastor, eu sei disso. Eu creio nisso. Sabe o que aconteceu, querido? Você foi iluminado pelo Espírito Santo do Senhor. Você foi salvo. Aí a salvação é um milagre, né? A salvação é um milagre nesse sentido, né? Que a gente pode olhar a vida de pessoas sendo transformadas, fica evidente isso. Tá certo, irmão? Entendi. Olha só, então 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O que esse versículo mostra para você? Olha para ele. O que ele diz? Vou te ajudar na interpretação. Você consegue amar? Sim ou não? Vou fazer uma outra pergunta. Você consegue amar verdadeiramente? Sim ou não? Porque você ficou em dúvida. Porque tem os inimigos. Por causa do inimigo. Ai, Lia. E olha, ia até orar por eles, Lia. Mas vamos lá.
1 João 4,16. Por que você pode falar assim, com certeza, Deus colocou no meu coração, eu posso amar? Porque Deus é amor. Se Deus é amor, o que te faz relacionar o fato de você poder amar? Da onde que vem esse amor? Se Deus é amor, da onde que vem esse amor? Esse amor vem de Deus. Então só podem amar verdadeiramente aqueles que estão em Deus. Fora de Deus não há amor. Ou você acredita que fora de Deus não há amor? Acho que os shakespearianos aí acreditam, né? Aquele amor romântico, aquela coisa. Não é à toa que há músicas hoje que falam assim, eu não amo mais, estou amando outra pessoa, né? Aquela coisa, né? Ah, nossa, agora acabou o meu amor. Por quê? Porque nunca existiu amor. O amor condicional. Oi? O amor condicional, isso aí. O amor de Deus é amor incondicional. Não, ele está falando É condicional, exatamente, senhores. À medida que você me faz bem, eu te amo. Isso não é amor. Isso não é amor. Exatamente. Esse amor, por isso que eu falo, irmãos, igreja precisa se amar. Eu vou falar sobre isso hoje no nosso culto, né? Igreja precisa amar uns aos outros. É uma ordem do Senhor. Amor não é sentimento. Amor não é sentimento. O Senhor fala, ame. Eu não quero amar, ame. Ah, mas não quero, ame. Ame. Tome decisões de amar. Por isso, cristãos que deliberadamente tomam atitudes de não amar, ou eles estão com muito problema com Deus, provavelmente seja isso, ou eles nunca foram cristãos. Então, irmão, esse negócio de pastor, sabe como é que é? É difícil, não consigo, não consegue. Primeira marca do fruto do Espírito, qual que é? Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. O Deus de amor e de paz estará convosco. Esse Deus de amor que nós servimos. Vamos lá, queridos, mais um pouquinho. Único, nós vimos semana passada. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Timóteo diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, o homem. Por isso Jesus diz, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus é único, não tem deuses, né? Por isso que a Bíblia faz essas afirmações nos Salmos, por exemplo. Daniel diz Senhor dos senhores, né? Deus dos deuses. Por quê? Porque não há Deus que possa comparar. Isaías fala sobre isso. Quem vai comparar com Deus? Tem, porque Ele é único, né? Isso faz parte de Deus. E Ele é pessoal. Queridos, esse texto de Isaías 57:15, olha, queridos, me emocionar. Me emociona. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, que não está mais santidade. Habito, assim ele diz, habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito, com abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e trazer vida, vivificar o coração dos contritos, irmãos. Esse Deus pessoal. Deus não é alguém que a gente vai ficar orando para ficar pedindo favores, só favores, Senhor, me dá. Mas esse Deus habita comigo. Esse Deus me faz olhar para Isaías 57 e falar assim, que Ele está no alto e sublime. Ele habita no alto e no sublime trono, né? Ele habita na eternidade, mas Ele habita comigo. O que Jesus disse antes de ir aos céus? Na grande comissão. O que Ele disse, queridos? Eis, estou convosco alguns dias. Não? Todos os dias, queridos. Esse é o Deus pessoal. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Verbo habitou, quer dizer tabernaculou. Sabe a ideia do tabernáculo? A construção do tabernáculo? Ou seja, ia lá para fazer adoração, o tabernáculo estava visível. Então ele habitou, ele tabernaculou os homens. É um Deus pessoal.
Por isso que esses outros deuses apresentados demonstram um Deus irado, um Deus que você tem que fazer oferenda, que ele tá bravo, você precisa aplacar a ira dele, aquela coisa. Esse Deus é pessoal, queridos. É um Deus de amor, que nos amou de tal forma que deu seu único filho. Esse Deus pessoal ao qual nós servimos. Vou caminhar um pouquinho mais. Eu tinha falado para você semana passada sobre o antropomorfismo, né? É a forma de pensamento comum em diversas crenças religiosas que atribui, porque esse é um termo, né? Grego, né? Que atribui a Deus e a seres sobrenaturais comportamentos e pensamentos características do ser humano. Grego, antropos, homem, e morfê, forma. Então, forma de homem. E eu fico pensando, por que Deus fez isso? Queridos, como é que Deus ia explicar que Ele está controlando todas as coisas? Mas, às vezes você fala, Deus está controlando todas as coisas, né? Então Deus está com controle. Na nossa época, né? Está com controle. Então Ele está mudando de canal. Você começa a pensar, que controle? Aí Ele fala assim, está nas minhas mãos. Ah, entendi, controle. Por quê? Esse passador de slide, nem esse nome técnico disso aqui, né? Esqueci. Mas ele está sob o meu controle, né? Ele está nas minhas mãos, como o microfone. Você não tem o controle pelo microfone, né? Eu tenho, porque eu estou segurando, ele está aqui nas minhas mãos. É tão interessante que quando eu fico pensando no antropomorfismo, é isso. É Deus usar uma linguagem que fala assim, eles vão entender. Essa misericórdia de Deus, queridos. Olha só, Eclesiastes 9:1. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro, né? Os seus feitos estão nas mãos de Deus. Mas Deus é Espírito, pastor. Espírito não tem mão. E agora? Como é que você explica para a pessoa? O que você vai falar para ela? Pode usar a palavra lá. Como é que você vai explicar? Deus é Espírito, Deus não tem mão. Como é que Eclesiastes fala aqui nas mãos de Deus? Explica para ela teologicamente. Isso é um... Pastor, é difícil falar essa palavra, não pode repetir. Isso é o antropomorfismo. A maneira de nós podemos entender. O que o texto está dizendo? Devendo aplicar todas essas coisas claramente, entender tudo isso. Que os justos e os sábios, os seus feitos, eles estão sob o controle de Deus. Está na mão do Senhor. Lembra da ideia do controle? No microfone? A coisa que nós entendemos que está no controle. Então a ideia de colocar mão, né? E acrescentou, não me poderás ver a face. Portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus tem face, mas Ele é invisível. O que representa a face para você? O que é face? Rosto. O que representa o rosto para você? Identidade. Né? Você olha a pessoa. Então quando você fala assim, peraí, não me poderás ver a face, você vai falar assim, ah tá, eu não vou poder ver esse Deus que se identifica. Eu não consigo ver, porque ele é invisível. Né? Eu não consigo ver. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem. Os olhos de Deus? O Espírito não tem olho. O que significa olhar? O que significa olhar? Você agora está olhando, né? Para a projeção, ou para a luz, ou para mim. Você está olhando. O que isso quer dizer? Você está vendo, não é isso? Você está percebendo, não está? Você está acompanhando o que está acontecendo, não é? Você consegue ver. Não é isso? Então que quem não enxerga, né, tem essa enfermidade, né, ela passa a adquirir outras habilidades para poder perceber as coisas. Então ela consegue ver com os olhos, né? Mas ela consegue perceber a questão do olfato, né? A pessoa consegue ser mais sensível à audição. Então você vê, quando diz os olhos do Senhor, ou seja, Ele vê tudo. Outra coisa que eu te invoco a Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos. O que é inclinar os ouvidos, queridos? Explica para mim, o que significa inclinar o ouvido? Pensa na criança. A criança quer falar com você, o que você faz? Você abaixa, você dá aquela inclinada, né? Aliás, faça isso, queridos. Ou melhor, às vezes você abaixa na altura dela ali, né? Vai ser bom, você vai comunicar com ela de maneira mais fácil. Se você não conseguir, de repente você abaixa o ouvido, você fala assim, eu quero te ouvir.
É como se Deus, quando nós orássemos, Deus fizesse isso. Você está orando, Deus fala assim: eu estou ouvindo você. Olha que Deus. Esse é o Deus que nós servimos, né? O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. O seu poder, né? Aquilo que você está no seu controle. Agora tem um texto aqui, queridos, que nós precisamos pensar aqui. Gênesis 6:6. Alguém lê? Rapidamente. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Então o Senhor, Deus se arrependeu. Mas o pastor, eu estava lendo Gênesis. Quando eu cheguei em Números, aí eu li que Deus não é homem para que imita, e filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Mas Números falou que Deus não se arrepende. Em Gênesis fala que Deus se arrependeu. Pastor, erro na Bíblia. Não é isso? Explica para mim. O que acontece aí? Quando você faz algo errado e você se arrepende, né? O que causa esse arrependimento em você? Tristeza. Uma boa interpretação desse antropomorfismo é entender que Deus se entristeceu. Por que Deus não se arrepende? Números afirma isso. Por que Deus não se arrepende? Olhando para um desses aspectos do Senhor. Como se pegasse Deus de surpresa, né? Isso, não pega Deus de surpresa. Por quê? Porque Ele é soberano. Porque Ele é eterno. Ele tem o controle da eternidade. Então Ele sabe o que vai acontecer. Não pega Deus de surpresa. Então, queridos, como o Espírito Santo do Senhor inspirou Moisés a escrever Gênesis 6:6, né? Se arrepender. Como é que eu vou explicar? Estou pensando aqui, tá? Moisés escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Como é que eu vou explicar que Deus ficou muito triste? Que Deus ficou assim, muito triste com a ação do homem. Olha, eu fico muito triste quando eu me arrependo. Não estou dizendo que Moisés disse isso, tá? Estou pensando. Eu me arrependo, isso causa uma tristeza muito grande. Então o Senhor se arrependeu. Entende, queridos? É só isso. Questão de entendimento. Até um ponto, né, que Deus não apenas sabe, né, mas Ele também determinou todas as coisas, até mesmo o mal. Né? Então, né, por exemplo, Deus se entristeceu, mas aquilo foi determinado por Ele. Então, vamos entender mais isso, Tiago. Olha, o Tiago já. Eita, Tiago, vamos chegar nas doutrinas aí, né? Exatamente, queridos. O fato de Deus ter o controle de todas as coisas, vamos entender mais pra frente a ira de Deus. O controle de Deus sobre todas as coisas. Né? É preciso que nós saibamos, queridos, que esse Deus que nós servimos, Ele tem o controle de tudo. Se não me engano, foi o Pedro que falou, se não me engano. Até o diabo é o diabo de Deus. Quando o diabo foi agir na vida de Jó, sabe aquele símbolo do... Aquele... Como é que é? Yang? Ele é Yang, né? O bem e o mal. Parece que estão assim, sabe? Aquela coexistência. Né? Ora o bem está ganhando, ora o mal está ganhando. É aquela coisa, o bem e o mal. Não. O mal está no controle de Deus. O Tiago estava falando um pouco sobre isso. O mal está no controle de Deus. Vou até tirar isso aqui, né? Não tem nada a ver aqui com Deus. Nada a ver esse negócio. Né? Daqui a pouco você fala, pastor, nós estamos meio Hare Krishna. Não é Hare Krishna. Ixi, agora o pagador não está bom. É só para você entender. Com Deus não tem essa disputa. Nossa, agora o diabo está ganhando. Eita porra. Senhor, o diabo está ganhando, o diabo está vencendo a minha vida. Peraí. Calma aí. Vamos entender esse negócio do diabo está vencendo. Vamos entender esse negócio aí. Vamos entender sua vida com Deus. Eu não estou dizendo que o diabo tem os seus ardis, os seus ataques. Não estou negando isso. Quando a gente vai mais na frente, nós vamos estudar mais sobre também, né, o próprio Satanás, né?
Mas, queridos, nada tem mais poder do que o nosso Deus. Se algo tiver algum poder que for páreo a Deus, ele não é todo poderoso. Simples assim. Rapidamente, o que é isso? Há passagens bíblicas que nos apresentam Deus com olhos, ouvidos, braços. Essas linguagens são antropomórficas, ou seja, concede a Deus uma semelhança humana para que nós humanos possamos entender. Assim, Deus é eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra, poder eternamente. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Então é isso que a gente precisa entender. Esse Deus eterno, esse Deus imortal, esse Deus invisível ao qual nós servimos. Quando a Bíblia apresenta os olhos de Deus, a mão de Deus, né? Ele está querendo, o Espírito Santo do Senhor, eu vejo dessa forma claramente, agindo de misericórdia para falar, você precisa entender. Como é que vocês vão entender controle? Mão, dá para você entender controle. Porque quando está na sua mão, está ali no seu controle. Então, entendi. Então, mão de Deus. Então, é só isso. Tá, querido? Não é dar a Deus aspectos de homem como se Deus fosse homem, né? Rapidamente aqui. Deus não é homem. Deus não é homem. Deus é diferente do homem. Ou melhor, o homem não é Deus. Pastor, mas isso é tão básico. Pois é. Infelizmente, em muitas doutrinas, isso não é verdade. Parece que Deus está controlando. Parece que o homem está controlando as coisas. Parece que Deus está debaixo da determinação do homem. Então, o que o homem faz, Deus obedece. Que Deus é esse? Não é o Deus da Bíblia, não. Não é. É um Deus de idolatria. Que o Salmo 115 diz. Você pega e leva para o lugar. Você pega e leva para outro lugar. Você pega e coloca para outro lugar. Isso é esse Deus que estão tentando controlar. A gente canta, pastor, sim. Cantava na igreja que a oração vai mover, não da maneira correta, mas assim, é como se realmente a gente tivesse poder. Sim. Fazer a campanha, porque aí Deus vai mover. Pois é, queridos. Você entende? Até a oração, como a irmã Sarita está dizendo, até a oração é afetada, porque você ora com a motivação errada. Não é uma oração que agrada a Deus. Que, queridos? Então, isso precisa ficar evidente para nós. O homem não é Deus. Pastor, isso é básico. Não é. Infelizmente, deveria ser. Mas não é. Às vezes, cuidado. Às vezes você atribui poderes a você que você não teve. Nunca teve. Você não tem e você não terá. É Deus que controla tudo. Isso vai ficar importante para a gente continuar entendendo teotologia. Tá bom? Atributos de Deus, vamos ver semana que vem, permitindo o Senhor. Queridos, até aqui, quero te fazer uma pergunta e seja honesto comigo. Honesto e honesta comigo. Tá complicado? Pastor, você está usando os termos aí que eu não estou conseguindo pegar ainda. Tá complicado? Você está conseguindo caminhar? Sim ou não? Tá bom, já tenho pelo menos uns 10 que estou conseguindo caminhar. Não, estou brincando, né? É importante, porque assim, queridos, essa doutrina é o nosso dia a dia. Sabe assim, como a gente ora, como a gente pensa, como a gente fala, como a gente age, como a gente vive. Se você viver, se você passar a sua vida achando que você controla Deus, você vai sofrer, porque é só frustração. Você não vai viver uma vida dependente dele. Vamos meditar na continuidade dos nossos estudos sobre isso. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de podermos, Senhor Deus, olhar para a Tua palavra, pensar nesses versículos, o só entender, e não é só para nós, Senhor Deus, é o entender a Tua palavra, move o nosso coração. Que nós, Senhor Deus, aprendamos mais do Senhor mesmo, para Te glorificar, Senhor. Muitas vezes nós não falamos, mas agimos como se o poder estivesse nas nossas mãos, como se nós controlássemos o Senhor que é, o Senhor de onde provém todo o amor, toda sabedoria, todo conhecimento, toda misericórdia, toda justiça, toda bondade. Nos ajude a confiar no Senhor. Que as nossas orações, as nossas meditações, o nosso viver seja para a honra e glória do Senhor. Perdoe as nossas falhas, Senhor, mas nós queremos Te servir, esse Deus que é invisível, mas que habita com os contritos e quebrantados de coração. Nós te agradecemos por isso e Te louvamos em nome de Jesus. Amém.